Seja bem-vindo ao Novos Tempos, e a intolerância religiosa é o tema do nosso programa de hoje. A cada 15 horas, o Disque 100 recebe uma denúncia de atos que violam o direito à liberdade de crença e religião. Apesar da Constituição Federal garantir o direito à liberdade de credo e manifestações religiosas, praticantes da Umbanda e Candomblé, principais vítimas do preconceito, lidam com ofensas e agressões de diversas naturezas todos os dias. Segundo o ditado popular brasileiro, discutir política, futebol e religião não dá certo. Mas quando se fala em preconceito e violência, o caso muda de figura. Apesar da miscigenação e da diversidade de crenças no Brasil, a intolerância religiosa ainda é muito presente, principalmente contra as religiões de matrizes africanas. Makota Selim é seguidora do Candomblé e coordenadora nacional do Senarab, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. Ela conta que já sofreu diversas formas de preconceito por conta da sua religião. Eu estava num ônibus, eu estava toda de branco e eu cochilei. Quando eu acordei, eu estava toda riscada de caneta. A intolerância religiosa, ela nada mais é do que um véu que esconde a ignorância, porque você não conhece, não sabe o que é, não respeita e, portanto, tem essa atitude de desprezo. Se nós compreendermos que todas as pessoas são livres, que todas as pessoas têm seus direitos, têm seu livre-arbítrio, eu vou entender que o sagrado do outro é tão importante quanto o meu. Os casos de denúncias devido aos ataques a casas de Umbanda e Candomblé vêm apresentando recordes no país. Até setembro do ano passado, só no Rio de Janeiro, estado que apresenta o maior número de casos de intolerância religiosa, foram registrados 79 ataques contra terreiros ou adeptos de religiões de matriz africana. O preconceito ele passa de forma muito sutil, mas muito presente, né, nas nossas vidas, daqueles que são formadores de opinião, sacerdotes, praticantes das religiões de matriz africana. É um estigma desnecessário quando se entende que o que está na essência é uma espiritualidade e não uma prática religiosa. Nós não nos reduzimos aos nossos ebós, às nossas entregas, nós vamos para além deles. Nós nos entregamos àquilo que nós acreditamos, que é o sagrado, transcendente. Muitos de nossos preconceitos, muitos de nossos medos, muitos de nosso sentimento de sentirmos ameaçados, é porque desconhecemos o outro. Esse medo, essa desconfiança, essa ameaça, você reage a ela de diversas maneiras, ou com violência explícita, ou com preconceito, ou com discriminação, ou às vezes com tudo junto. Estabelecer diálogo entre as diversas religiões é o objetivo do Núcleo de Articulação do Fórum Interreligioso contra a Violência e a Discriminação, criado em 2017 pela Pastoral PUC Minas. A comissão é representada por diversos líderes religiosos que buscam estreitar os vínculos entre as crenças e o respeito mútuo entre seus seguidores. A comissão surgiu a partir de um fórum que aconteceu em 4 de outubro, mediante as demandas que chegaram ao nosso gabinete sobre a perseguição das matrizes africanas em Belo Horizonte. Esse tipo de intolerância e de preconceito, ela está na base dos nossos estudos, ela está na base da nossa formação, que nós devemos buscar a superação disso em vista de uma sociedade mais fraterna, independente da crença religiosa. Para o Frei Chico, a intolerância é fruto de uma incompreensão da maneira como cada indivíduo interpreta sua espiritualidade. A Deus se revela a todos os povos e sem censura. E então, quando Deus se revela, não somos nós que inventamos. A autonomia de responder, quando acontece em grupos, assume formas culturais, que são diferentes de acordo com a realidade em que Deus se revela. E eles criam formas autênticas, legítimas, de religião. E que vão ter que se respeitar mutuamente e juntos, porque só tem um Deus. O Brasil foi o destino entre os séculos 16 e 19 de homens e mulheres africanos trazidos para servir como mão de obra escrava.
Naquela época, a preservação da cultura e da crença era símbolo de resistência contra a violência a qual aquele povo foi submetido e ainda hoje os participantes de religiões de matriz africana precisam lutar pelo respeito e liberdade. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Alair Matilde Naves, membro da Pastoral PUC Minas. Alair, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui, também aprender com vocês e compartilhar essa realidade cruel da violência contra as religiões. Temos muito a conversar sobre isso. Isso, e as religiões de matriz africana são as que, pelo que a gente vê, né, percebe, as que mais sofrem, né, com o preconceito e intolerância religiosa. Isso é histórico? Tem um motivo que a gente possa apontar? Nós carregamos historicamente uma violência impetrada contra os nossos povos ameríndios, os indígenas que já estavam aqui, né? Eles foram vilipendiados de suas terras, foram massacrados, extorquidos de seus bens. E como se não bastasse, tivemos também o sequestro de um punhado de gente, de povos de várias origens do continente africano, trazidos para cá para prestar serviço de forma escrava, para trabalhar. E para evitar que esses povos se unissem ou cultivassem as suas tradições, foram dissipados e espalhados por todo o país, separando famílias, grupos e tradições, né? E cada vez que esses grupos tentavam se reunir e se articular para cultivar a sua fé e as suas crenças, infelizmente a violência foi aplicada. Agora, Alair, até assim, historicamente, isso seria compreensível do ponto de vista de olhar para trás, né, e ver que sofremos, né, dominação de alguns povos foram dominados por outros, etc. Agora, olhando a nossa história, nós estamos em 2018, com todas as tecnologias que nos mostram a riqueza, a diversidade étnica, cultural e religiosa. Por que ainda muitos alimentam a ilusão de uma só etnia, de uma só cultura e até de uma só religião no futuro? O professor Divar, infelizmente, nós também somos herdeiros de um povo europeu, portugueses e espanhóis, que vieram para cá como donos da verdade, ou da única verdade que se acreditava. E foram incapazes de enxergar nas nações que aqui estavam, nos índios e daqueles que vieram da África para cá, que eles também tinham suas verdades, suas tradições. E nessa busca de implantar a única verdade aceita, aquela do cristianismo europeu, da cultura branca europeia, infelizmente nós herdamos e isso está no nosso inconsciente coletivo, né? Parece que há um shame, como diz Gilberto Duran, que predispõe a nossa aceitação do outro, né? Se não encaixa nas minhas verdades, parece ser uma mentira, e aí então não é aceito, né? Então a gente pode atribuir a isso a dificuldade que as pessoas têm de reconhecimento, de conviver, de respeito com diferentes crenças, diferentes linhas religiosas. Eu acho que é bem mais complexo. Porque a partir do momento que eu não sou capaz de ver que o outro, que o diferente tem a sua verdade, eu estou de fato negando a minha própria verdade. Eu estou querendo impor a minha verdade aos outros. Cada vez que eu imponho a minha verdade aos outros, eu estou negando a minha verdade. Não existe a verdade absoluta. Como muito bem disse o Frei Chico no início dessa gravação, Deus se revela, Ele que se revela a todos os povos, a todas as culturas. Não somos nós que temos o domínio da verdade dele, Ele é a verdade. E pode se revelar como Ele quiser. Agora, o que me dá o direito de engaiolar essa verdade e aplicá-la sobre os outros? É desonesto, é injusto, é violento, né? Agora, Olaí, se a gente olhar assim, a diversidade de culturas em termos de países diferentes, a gente entenderia talvez barreiras, uma dificuldade de aceitar o outro. Mas vamos pensar no nosso país. Se a gente pensasse assim, pelo menos as três mais predominantes, nós teríamos aqui no mínimo 3 matrizes culturais com as suas riquezas e religiões. A matriz indígena, que aqui já estava, a europeia, que invadiu aqui e depois trouxe a africana para cá. Por que então o brasileiro, esse povo miscigenado, essa riqueza toda, né? Nós somos um país continental, por que ainda não conseguimos superar
a intolerância religiosa, cultural e étnica? Eu sempre imagino, aproveitando aí a dimensão do imaginário que a gente tem pesquisado em Gilberto Rand, que nós convivemos com 3 culturas históricas de 500 anos para cá, 3 culturas muito perversas e que se entrelaçam, criando um cenário que nos dificulta compreender o diferente, o outro, a religião, e que muitas vezes acaba demonizando a verdade do outro para favorecer a minha verdade, como se a minha fosse divina e a verdade do outro fosse demoníaca. Primeiro é essa cultura de violência, que vem desde essa invasão contra os povos que aqui estavam. Uma violência contra os povos africanos que foram trazidos para cá à força e aqui trabalhar como escravos, né? Uma cultura de mediocridade, de não ir a fundo nas verdades para pesquisar a fundo as razões de cada cultura. Aqui nós temos a raiz dos preconceitos. E preconceito não é inteligente. Inteligente é o conceito. O conceito é o conhecimento, é a verdade que nós buscamos, né? Cada vez que você busca aprofundar sobre uma determinada cultura, uma determinada matriz religiosa, você vai a fundo no conhecimento. E cada vez que você conhece, não há por que ter preconceito. Então, preconceito não é inteligente. Ele vem dessa mediocridade. Então, todo mundo que aplica preconceito, eu arrisco dizer, no campo do imaginário, que está agindo com falta de conhecimento, com falta de raiz naquilo que procura. Então, não temos que dar essa confiança para o preconceito. E a outra cultura, então nós temos a cultura da violência, cultura da mediocridade, a gente faz por menos e quer levar vantagem por mais, né? Então, e a terceira cultura é a cultura de levar vantagem. Então, todo mundo quer levar vantagem sobre o outro. Vem os portugueses, os espanhóis querem levar vantagem sobre os índios, querem levar vantagem sobre os negros. Os imigrantes vêm para cá se quer levar vantagem na mão de obra barata e por aí vai. Chegamos ao que nós temos hoje de levar vantagem no trânsito, levar vantagem no futebol, levar vantagem no comércio, na fila do ônibus, na fila do caixa, na padaria. Nas religiões não é menos assim, né? Então as pessoas, para levar vantagem no campo espiritual, imaginário religioso, aplicam o que não conhecem, que é preconceito. O que gera e sustenta toda essa violência. Nós somos de uma cultura incapaz de conviver com o diferente, com tantas diferenças. Olha que contradição nós caímos. Infelizmente eu vou ter que interromper nossa conversa, mas a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Eu sou católica, eu não tenho nada contra, eu acho que cada um tem a sua religião. Eu não tenho preconceito, eu acho que é pecado, tem que aceitar todo mundo como é. Eu acho que cada um tem que respeitar a opinião do próximo, nem todos temos opiniões iguais. Se ele escolher essa religião, é a escolha dele, então eu não posso fazer com que ele mude de ideia. Todo mundo merece respeito, né? Aí cada um tem o direito de ter a religião que quer, né? Se Deus pregou o amor, se eu não respeitar, eu não estou amando. Cada atitude de cada pessoa e cada religião, cada um na sua, sem preconceito e sem discriminação. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre intolerância religiosa. E antes de voltarmos à nossa conversa com o membro da pastoral da PUC Minas, Alair Matilde Naves, vamos dar uma olhadinha no que os nossos internautas têm comentado sobre o assunto? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão então, para ver o que os internautas têm comentado sobre o assunto. Primeiro comentário: antes de disseminar preconceito e julgamentos pré-estabelecidos na ignorância, leiam, pesquisem e percebam como é linda as religiões afro e que nada mais são que discípulos trabalhadores do mundo, céu, umbral e terra, na religião umbandista. Segundo comentário: gente que prega a paz, mas nas suas palavras espalha o ódio. Pessoas que reclamam de intolerância religiosa, mas são tão intolerantes quanto ou mais. Qual a diferença entre você e o que você julga ser errado? Eu acho um absurdo a intolerância religiosa e as pessoas agredirem e matarem porque o irmão não segue a mesma doutrina. Devemos escolher o acalanto de nossas almas, sem preconceitos e imposições. A gente podia comentar, né, o que os internautas mandaram para a gente.
Mas, além disso, eu queria, né, que a gente comentasse, que você explicasse por que as religiões, né, que têm a pretensão de iluminar o caminho, de ensinar, né, do bem viver, muitas vezes elas, em nome de Deus, fazem guerra para justificar a violência. Isso aí não é uma contradição? E muito disso do que os nossos internautas, né, comentaram. O que nós temos no meio das religiões são grupos que prezam pela vida, lutam e buscam e defendem a vida, e grupos que estão mais voltados para a doutrina e buscam a doutrina, para a doutrina, fundamentos a partir dos seus livros sagrados, e aí num fundamentalismo doido que pega aquela verdade que lá está escrita e não tem outra a não ser aquela, não é capaz de interpretar olhando a realidade da vida, a realidade do mundo, e ver que o livro sagrado deseja é também a paz e a própria vida. Mas o fundamentalismo sempre tem a busca de fundamentar a própria verdade, de buscar razão para aquilo que eu acredito, e não para aquilo que eu creio como vida, como paz para o mundo, né? Agora, Laís, você não acha que a intolerância, ela também é gerada por uma concepção de identidade que nega o outro? Eu chamo isso de identidades tribais ou identidades assassinas, com Amin Maalouf, um autor que eu venho estudando nos últimos tempos. Quer dizer, nós criamos a nossa noção de identidade negando o diferente, afirmando a nossa, negando a do outro. Então, portanto, outra religião, outra cultura, outra etnia me ameaçaria em termos de segurança. Você acha que isso tem a ver? É pertinente? Edivar, eu penso que cada vez que eu me sinto inseguro com a minha verdade, com os fundamentos da minha verdade, a implicância que tem a minha verdade com a vida e com a paz, eu sou capaz de não ter alteridade com o outro. Qualquer coisa que venha de diferente, qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer postura que difere da minha, me ameaça. E para me defender, eu ataco. Então, são ataques muito numa linha medíocre, preconceituosa. O fanatismo nasceria daí? Eu creio que sim. O fanatismo, toda essa intolerância religiosa, especialmente contra as religiões de matriz africana, vem daí. Alair, eu queria a sua opinião, porque no ano passado o Supremo Tribunal Federal ele decidiu permitir que professores de ensino religioso promovessem suas crenças dentro de sala de aula. O que a senhora acha disso? Eu creio que o lugar do ensino religioso é o lugar do diálogo pela vida e pela paz. O ensino religioso não pode ser doutrinal, nem catequético, nem confessional. Ele tem que atuar na sala de aula com uma abertura para o diálogo com outras religiões, numa perspectiva plural de diálogo interreligioso. É missão do professor na sala de aula apresentar as diferentes possibilidades e atuar com os alunos, verificando quais são as matrizes que estão ali presentes, quais são as confissões que estão ali presentes, resgatar e apresentar o valor de cada uma delas, sem tomar partido. O lugar do ensino religioso é o lugar da promoção da vida, do diálogo, de uma nova sociedade capaz de conviver com as diferenças. Mas do jeito que está acontecendo na escola pública, na escola confessional, o ensino religioso ele contribui, ou em que medida, para a superação ou para alimentar a intolerância religiosa? O nosso maior desafio, professor, é a formação e a capacitação de professores para essa lida. É uma missão nobre. E não temos gente preparada o suficiente para isso, né? Nós temos cursos de especialização em ciências da religião, de mestrado em ciências da religião e grandes possibilidades, especialmente aqui em Belo Horizonte, com tantos institutos para trabalhar e capacitar pessoas dessa direção. Infelizmente, nós não temos profissionais capacitados para lidar com o ensino religioso nessa perspectiva. Aqui na PUC a gente tem aula, né, de ensino religioso, a gente tem a pastoral da PUC Minas. Eu queria saber como que a PUC ela trabalha para ajudar, né, a combater a intolerância religiosa. Dentro da universidade, nós temos a cultura religiosa, que atua nessa direção do diálogo interreligioso, do pluralismo interreligioso, né? E na capacitação de professores, de mestres, de doutores que vão atuar nessa área dentro das escolas. Não sendo nessa perspectiva, é difícil estabelecer um diálogo. Se nós temos professores que chegam na sala de aula, seja na escola particular
ou sejam na escola pública, mas que vai numa linha de defender o que ele pensa, o que ele acredita, com facilidade ele vai criar resistências com os próprios alunos. O que vale, e a universidade está empenhada nisso, é uma abertura para um diálogo interreligioso, plural, inclusivo. Agora, Olair, nós vimos no início que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Mas no Brasil, a maioria do povo brasileiro confessa, né, membro de uma das igrejas cristãs. A gente pode dizer, então, que o cristianismo ele fomenta a intolerância religiosa? Eu não me arriscaria a afirmar isso, não, porque nós temos uma situação muito complexa. Nós temos um bocado de gente que, diante do censo, de uma pesquisa, não confessa a religião que tem por medo de ser discriminado, né? São muitos que, na hora de dar a sua opinião, qual é a sua religião, vai dizer, eu sou católico, e às vezes nem é católico, é evangélico, conflito dentro do próprio cristianismo. Não é capaz de dizer que eu sou um bandista, que eu sou candomblessista. Não é capaz de dizer que tem dificuldade com a linhagem religiosa ou sua escolha religiosa. Então, essa dificuldade de aceitação, de alteridade presente no nosso meio, dificulta afirmar isso aí. Agora, nós temos sim, dentro do cristianismo, tanto católico quanto evangélico, de outras confissões, pessoas que são fundamentalistas, que não têm capacidade de dialogar com as outras verdades presentes no mundo, nas culturas, nas religiões, né? E que muitas vezes, infelizmente, para se justificar, coloca a religião do outro, as verdades dos outros, como obra do demônio, do mal, presente no meio do mundo. Então, mas se no núcleo da experiência cristã, né, tá essa experiência de um Deus que é Pai de todos e que ama a todos, não haveria da gente pensar que poderíamos estar mais avançados numa cultura do diálogo, do respeito, da acolhida do outro? Nós estamos buscando. Graças a Deus que nós estamos buscando. A campanha da fraternidade desse ano sinaliza essa busca, né? Uma busca de convivência, de paz, de superação de todo tipo de violência presente na sociedade, também a violência religiosa. Aqui dentro da PUC, como mostrou o documentário no início, nós estamos aí em formatação e crescimento na busca de um fórum interreligioso contra a violência e contra a discriminação. É um processo de crescimento, porque nós que estamos dentro do fórum temos que nos convencer cada vez mais de que somos agentes desse processo. Nós também temos que superar as nossas próprias resistências. Não é porque estamos numa universidade ou que estamos fazendo um mestrado ou temos um doutorado que já sabemos tudo. O processo da conversão, ele vem de uma disposição interior para o diálogo e para a paz. O fórum é um sinal de que nós estamos nesse caminho de busca. E sejam todos bem-vindos aqueles e aquelas que quiserem caminhar na busca da paz, superando essa intolerância e essa violência que não faz nenhum sentido contra as religiões. Para encerrar o nosso programa, eu queria só comentar um pouco mais sobre o fórum. Como que vai funcionar como que funciona o trabalho, né, na prática do fórum? No combate à intolerância religiosa? Como que vocês conversam ali entre vocês para conseguir, de fato, com que a intolerância acabe ou diminua? Eu vou responder fazendo já um convite para os novos tempos estar aliado conosco nesse processo de crescimento. O nosso fórum ele tem um alcance múltiplo, né? Nós temos presença do poder público, nós temos presença de vários grupos e confissões religiosas, da Umbanda, do Espiritismo, do Candomblé, do cristianismo católico, do cristianismo anglicano, batista, e aberto a outros que queiram se somar conosco, né? Nós estamos num processo de construção da identidade desse grupo. No nosso último encontro, nós decidimos que o nosso nome deve ser Fórum Interreligioso contra a Violência e a Discriminação. Inicialmente tínhamos pensado pela paz e convivência, mas nós descobrimos que não haverá paz e convivência se nós não superarmos aquilo que ainda é a dificuldade, a violência que se faz presente, né? Naquela mesma semana da nossa reunião, houve uma nova agressão contra um terreiro aqui em Belo Horizonte, e estendendo até para os redutos quilombolas, que são de matriz africana também, né? Nós estamos descobrindo caminhos, fazemos reuniões mensais nesse grupo e quando tem manifestações,
estamos juntos. Alair, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo o nosso programa, que a gente tenha outras oportunidades de continuar essa conversa e ajudar esse mundo a ser marcado pela cultura da paz e do diálogo. E que a esperança seja o nosso mote.